Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nessa hora eu quero trazer para os irmãos aqui uma aula sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma dúvida de algumas pessoas, principalmente os novos convertidos, os novos na fé, e infelizmente tem sido dúvidas para a maioria dos crentes, por assim dizer, mais velhos no Evangelho. Alguns, por entrarem por esta onda aí de podcast da vida, ficar só assistindo cortes ou shorts, como queira dizer, não tem mais estudado a palavra, não tem consciência do que é o Espírito Santo. E então o que eu tenho visto é que muitos crentes têm ido por essa onda de qualquer coisa que dizem hoje na internet. Os crentes acreditam e não tem aquela firmeza de fé de saber o que realmente é a Bíblia Sagrada. Muito disso por lerem a Bíblia, mas não experimentarem o Deus da Bíblia. Então, devido a algumas dúvidas, nós vamos estar esclarecendo aqui algumas aulas, algumas dúvidas. E a primeira, que eu acho mais importante, é essa do batismo com o Espírito Santo. Os irmãos verem que eu tento seguir nos assuntos, mas sempre tem assuntos que voltam e não tem jeito. Essas coisas não podem ficar para trás, tá certo? Então vamos lá. Qual é a questão então? A questão é que agora estão colocando em dúvidas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Muitas e muitas explicações surgem aí pela internet. Não, porque o batismo com o Espírito Santo, segundo os grandes aí, né? Se você pegar, por exemplo, um dos maiores escritores brasileiros, hoje, na atualidade, se é hoje na atualidade, né? Mas o que eu quero dizer é que agora, no momento, é aquele Hernandes Dias Lopes. Ele, presbiteriano, ele não acredita na atualidade dos dons e tampouco ele acredita que o batismo com o Espírito Santo tenha a ver com as línguas estranhas. Ele não acredita. O Augusto Nicodemos, que é da mesma igreja que ele, que é o professor aí de hermenêutica, exegese, homilética e sabe lá mais Deus o que, esse que é pastor também, ele diz que o batismo com o Espírito Santo que João fala é a respeito do fim do mundo, né? Que todos vão morrer, alguns serão salvos e outros perdidos. Então, o que resta para nós crentes que nos dizemos pentecostais? O que nos sobra? O que nos resta? Nos resta ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor e experimentar pessoalmente, tá certo? Experimentar pessoalmente cada um, né, dos dons espirituais que Deus nos disponibiliza através do Espírito Santo. Sem essa experiência pessoal, você vai duvidar de tudo. Se você prega muito sobre fé, mas você nunca viveu um período em que você precisou de fé, você nunca exercitou a sua fé, então você será uma pessoa que vai estar pregando sobre uma coisa que você não sabe o que é. Entende o que eu quero dizer? Então você tem que ter experiência suficiente para poder rebater esse tipo de coisa. Então, o que acontece? É que de uns tempos para cá, o batismo com o Espírito Santo, ele acabou desaparecendo. Não é que o Espírito Santo parou de batizar, não. Mas os crentes se acomodaram. Caíram na
empulhação de correr atrás de bens materiais, que a verdade é essa. Os crentes hoje eles vão para a igreja para buscar os bens materiais. Os crentes que eu digo, os crentes dessa geração, eles não têm nenhuma estrutura espiritual para nada. Tá certo? A minha pergunta que eu faço nessa hora para você que está me escutando é: onde estão os milagres espirituais? Estão aonde? Onde está o milagre espiritual? Quando foi que você chegou na igreja para contar um testemunho espiritual? Não, eu tinha tal vício aqui e eu orei a Deus e o Espírito Santo me limpou, me purificou, transformou meu corpo. Cadê? As pessoas vão para a igreja para contar que receberam um carro, receberam uma casa. Coisas que não necessitava de Deus, irmão. Os irmãos estão entendendo? Olha, se não fosse Deus, é claro, nós não tínhamos o fôlego de vida, nós não tínhamos saúde, nós não corríamos atrás, certo? Mas os carros são direcionados apenas aos crentes? Ou os ímpios também têm? Ou até mais que nós? Talvez você seja crente aí e você não tenha nenhuma bicicleta. E quando você conquistar um carro, a primeira coisa que você vai fazer é ir para a igreja contar um testemunho que você recebeu um carro. Grande coisa esse carro, irmão. Mas efetivamente sobre o trabalhar do Espírito Santo sobre nossa vida. E aí, irmão? E sobre a regeneração do corpo, da alma? E sobre a transformação que o Espírito Santo atua dentro de nós? E sobre quem você era e quem você é hoje? É sobre isso que eu estou falando. Tá certo? Então pode ser que você seja realmente alguém que financeiramente está resolvido, mas que nunca tenha tido um contato real com o Espírito Santo. Aí você vai cair naquela história que Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder ou fizer dano à sua alma? Do que vai adiantar? Absolutamente nada, irmão. Não vai adiantar de nada. Então, o que é que eu trago para os irmãos aqui? É uma realidade. Quando se aceitava Jesus antigamente, a primeira coisa que a pessoa aprendia, que hoje as igrejas não tem mais isso, a verdade é essa, 90% não tem mais. A pessoa aceitou Jesus, nós vamos discipulá-lo. Tem aquela revistinha do discipulado da CPAD? Tem, mas aquilo não é só aquilo. Nós vamos ensinar ele o que é uma igreja, quais são os primeiros passos dele na fé, o que é que ele tem que fazer para poder receber o Espírito Santo. Tá? Olhe, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela aceitou Cristo, aceitou a fé. A fé gerada pelo ouvir a palavra nos dá força para permanecer em Cristo. Ponto. Agora eu sou membro de uma igreja e vou me batizar. Agora eu vou fazer parte do corpo de Cristo depois do batismo nas águas. No entanto, enquanto isso acontece, o batismo nas águas, o discipulado, eu estou cultuando, estou buscando a Deus, eu preciso compreender que a minha vida agora pertence a Deus. E a partir do momento que minha vida pertence a Deus, eu preciso me purificar dos meus pecados. Noel, mas quem purifica é Deus. Mas eu agora sou um santo.
um kadosh, um separado. Me separei do mundo, estou fazendo a minha parte no processo de regeneração. O povo fala muito sobre processo, propósito, processo, projeto e tal. Mas e sobre o processo de regeneração? E o processo de mudança de vida? O irmão já entrou nesse processo aí? A irmã já entrou nesse processo? É esse o ponto. Então, depois de eu fazer tudo isso, agora eu preciso ter consciência de que o Espírito Santo deseja habitar em mim. E ele não habita em templos imundos. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que o Espírito Santo deseje habitar em mim. Então, Noel, você quer dizer que o Espírito Santo não está batizando as pessoas hoje em dia como batizava? Porque as pessoas não estão se purificando? Sim. Como que o Espírito Santo vai derramar dons sobre um corpo onde ele não habita, irmão? Qual é o intuito disso? Não se dá, não se derrama, não se coloca vinho novo em odre velho. Não dá, vai romper. Jesus disse, vai desperdiçar o vinho, porque o odre não vai aguentar. O odre vai se romper e o vinho vai se derramar. Então, Jesus disse a Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Porque quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. No capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele diz, a partir dos versículos 8, que os filhos de Deus, através de Jesus, que creem em Jesus, são aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem do varão, mas do Espírito de Deus. Está entendendo? Então, o Espírito Santo, a primeira obra que ele vem fazer na vida do homem é regenerar, é transformar a velha criatura numa nova criatura. Certo? Então, uma vez que eu sou transformado em uma nova criatura, o Espírito Santo, que disse Jesus, quando ele entra numa casa, ele limpa e adorna. Ele limpa toda a casa para que Jesus, na pessoa do Espírito, habite dentro de nós. Estão compreendendo? Então, agora, depois de o Espírito habitar em mim, presta atenção, e eu habitar em Cristo, e Deus está em mim, eu tenho as três pessoas habitando no meu corpo. Certo? Então, isso significa que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, nós chegamos ao ponto que as pessoas hoje, elas estão invertendo a ordem. Elas têm buscado Jesus pelos dons. Tá certo? Buscado o Espírito Santo pelos dons que o Espírito Santo dá. Não pela pessoa de Deus que ele é. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não era Deus, ele não será Deus, ele é Deus. Em outra forma, sim, mas é o mesmo Deus. Atuando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo poder, sem sombra de dúvida e nem variação. É Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E agora, então, você deve ter a consciência de que
Deus habita dentro de mim e de você. Mas para Deus habitar dentro de mim e de você, é de qualquer jeito? É de qualquer forma? Não é. Não é de qualquer forma. Então, se ele já habita em mim e eu habito nele, o que vai acontecer agora? Agora eu vou pedir para que o Espírito Santo ele me batize. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a evidência de que ele me transformou e está me capacitando para que através da minha vida outras pessoas sejam capacitadas também. O batismo com o Espírito Santo, ele não vem só para transmitir os dons para o crente, mas para dar continuidade ao processo. Eu uso agora aqui, eu posso usar a palavra processo, posso gastar à vontade. Ao processo salvífico em nossa vida. Ou seja, Jesus começou a obra, enviou o Espírito Santo, e como é que eu sei que ele está em mim operando? Através das evidências dos dons. Pois os dons espirituais são e sempre serão, primeiro, para que haja dentro de quem recebe o dom, no caso eu recebi o dom, gere em mim a sensação, a certeza, a sensibilidade de que o Espírito Santo está atuando em mim e através de mim. Então, uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma pessoa salva, cheia de fé. Isso tem que ser, tá certo? Isso é o que deve ser. Se alguém diz que é batizado com o Espírito Santo, mas ela vive fraca, vive caindo aos trancos e barrancos, isso quer dizer que em algum lugar ela está errando. Em algum lugar ela está errando. Ela está deixando de alimentar o espírito dela com alguma coisa carnal. Portanto, o Espírito Santo está sendo inibido, impedido de atuar através daquela pessoa ou dentro daquela pessoa. Então, de repente, tem alguma sujeira aí que a pessoa não está conseguindo detectar. Então, o Espírito Santo, ele batiza o crente quando o crente se arrepende, muda de vida, que realmente ele quer chegar ao céu e ele tem vontade de trabalhar para o Senhor. Então, o Espírito Santo que já habita dentro, agora vai revestir a pessoa, cobrir a pessoa de dons espirituais, para que ela não enfraqueça na fé, mas tenha armaduras grossas o suficiente para suportar as intempéries da vida, os problemas espirituais, materiais, físicos, problemas internos, externos, etc, etc, etc. Então o Espírito Santo, ele vem para habitar no coração do crente quando ele aceita Jesus como Salvador, certo? Mas como eu sei que ele está atuando em mim, me limpando, me purificando, me transformando, me renovando, como eu sei disto? Eu sei através do batismo com o Espírito Santo. Então eu preciso orar a Deus para que Deus confirme que realmente eu tenho o Espírito Santo, mas não só confirme que eu já tenho ele. Qual é a confirmação que eu tenho o Espírito Santo? A mudança de vida.
Eu mudei de vida, eu já não sinto desejos A, desejos B, desejos C. Eu já não sou mais escravo dos vícios. Pronto, então você já sabe que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Mas o fato dele estar habitando não quer dizer que ele está atuando em você ou através de você. Então, a busca por esse batismo espiritual, batismo pelo Espírito, o batismo no Espírito, que é a mesma coisa. O que é um batismo? Veja que João batiza, como é o batismo que nós pregamos e ensinamos. Não é o batismo católico da aspersão. Nós cremos no batismo por imersão. A pessoa vai imergir na água, tá? E depois ele vai sair, emergir. Então ele vai ser imerso, todo o corpo dele, isso estou falando do batismo físico, todo o corpo dele vai ser imerso na água, e quando ele sai, que ele levanta em pé, todo o corpo, ali ele sai uma nova criatura, nasceu de novo para Cristo e morreu para o mundo. Quando ele desce na água, ele morre para o mundo. Quando ele levanta, ele nasce de novo para Cristo. E Jesus disse a Nicodemos, de novo, é necessário nascer de novo. E aí de novo, até dar a pessoa alcançar a estatura de varão perfeito. Certo? Isso é um batismo físico. Mas o que é um batismo espiritual? É a mesma coisa. Você vai buscar o Espírito Santo tanto, que você vai fazer o que está escrito em Ezequiel 47. Mergulhar. Você vai andar com águas nos tornozelos, no começo da fé. Depois você vai seguindo em frente. Depende da sua busca. Busca incessante, oração, jejum, consagração, monte, campanha. Busca na igreja, não perde culto, não perde as palestras, não perde pregação. Está sempre atuando, está no culto no lar, está buscando a Deus, está escutando os hinos. Está pedindo para que o Espírito Santo te batize. Você está movimentando a sua fé. Você vai crescendo, e as águas vão subindo. A água é o Espírito Santo. À medida que você vai entrando na água, ele vai vindo até você, vai lhe cobrindo. Chega um momento em que Ezequiel diz que não dava mais para a pessoa caminhar, tinha que nadar. É aí a hora que o Espírito Santo te cobre. Aí vem o batismo. É a busca, irmão. É a busca. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais ele tem para te dar. Acontece que algumas pessoas começam a buscar ali 15 dias, um mês. Aí água no tornozelo, ele já quer o batismo. Buscou um mês, 2 meses, 3 meses. Não, é porque demorou. Quer dizer, você já perdeu a sua fé. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa contínua. Você tem que estar buscando. E se purificando. Não falar palavrão, não falar besteira. Deixar de ir em lugares onde não lhe agrada. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, você quer o que na porta de um bar? Você quer o que numa esquina? Você quer o que num campo de futebol? Você vai ter que perder alguma coisa, meu filho. Você vai ter que perder, você vai ter que dar valor ao Espírito Santo. Ou o Espírito Santo não é mais válido, ou mais forte, ou maior do que o seu baba. Certo? Ou o seu videogame, ou as suas séries, ou ele não merece pelo menos que você mergulhe mais. Então você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que podar. Quanto tempo você passa no celular? Tem que podar o celular, se larga pra lá. E vai buscar, vai orando, vai consagrando, vai buscando, vai jejuando. Dobra o joelho em casa, no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro. Tá trabalhando, tá conversando com Deus. Senhor, me batiza, eu quero o teu batismo, eu quero sentir o teu batismo, não deixa eu voltar na fé. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero línguas estranhas, eu quero profecia, eu quero revelação. Senhor, não é para pregar para os outros, não é isso. Eu quero dentro de mim, eu quero sentir essa graça, eu quero sentir esse calor, esse queimor, eu quero sentir essa sensação. Eu quero falar línguas estranhas, eu quero profetizar, eu quero rodar, eu quero pular, eu quero sapatear, eu quero ser seu testemunho. É isso que você tem que dizer. Pega o seu celular, faz uma playlist de músicas, de hinos, de cânticos espirituais.
Esquece essas melancolias do dia a dia aí. Coloca hinos lá que falam sobre o Espírito Santo, o quanto você quer ser usado, sobre o batismo, sobre fé. Deixa claro para o Espírito Santo que você quer ser batizado. Mas se você não se esforça, teve oração lá na frente, o pregador chamou, corre para lá. Dobra o joelho e diz, me batiza, Senhor. Eu quero essas línguas estranhas aí, eu quero isso. Sabe, onde tiver um grupo de irmãos reunidos no culto no lar, você corre para lá. Não perde tempo, leia a Bíblia incessantemente, de manhã, de tarde, de noite. Uma hora o Espírito Santo vai selecionar o momento de vir até você. Certo? Tá certo ou não? Amém? Os irmãos estão entendendo? Espero que todo mundo esteja entendendo. Então por que as pessoas não se batizam mais com o Espírito Santo? Elas não querem se batizar com o Espírito Santo. A verdade é essa. Quem quer, corre atrás, irmão. Tá certo? Quem quer, corre atrás. Então, na sua tela aí tem alguns textos bíblicos sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu sempre coloco aqui para ficar bem mais fácil para você, né? Mateus 3:11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que eu vou explicar. Não se preocupe não. Eu vou explicar tudinho isso aqui. Marcos 1:8, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Veja que Marcos é resumido. Lucas 3:16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro evangelho, segundo evangelho, terceiro evangelho, os sinóticos. Sinótico significa parecido. Agora, um não sinótico, que é João, que não é parecido. João 1:33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vires descer o Espírito Santo. Observe, bem na sua tela, bem bonitinho aqui, que João está falando que não conhecia Jesus. Mas Deus, que mandou João batizar, disse: olha, aquele que você olhar e vires descer, olhe, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água me disse. Presta atenção. Aquele sobre quem vires descer. Quem é que vai ver? Descer e pousar o Espírito? João. Os homens não veem. Os ímpios não veem. Quem está indo se batizar com água não vê. Mas João, que é o que foi chamado para fazer a obra, João representa aqui a igreja. João vê, vir, olha, observa. Vires descer aqui é olhar, observar, descer sobre e pousar. Presta atenção. Aquele sobre quem vires descer e o quê? E pousar o Espírito. Aqui está o segredo do batismo, irmão.
Jesus não precisava ser batizado com água. Jesus não precisa de batismo com o Espírito Santo, porque Jesus é Deus. Todos os dons espirituais estão à sua disposição. Mas assim que Jesus se batiza com água, na mesma hora que Jesus se batiza com água, o Espírito Santo vem sobre ele, e a visão que João tem é a forma corpórea de uma pomba. Que Mateus 10, Jesus disse: sejam simples como a pomba. Que Salomão fala lá no capítulo 2 de Cantares. Levanta, pombinha minha, e vem. Salmo 55, 6. Quem dera asas como de pombas. As pombas, a pomba representa a pureza, a união, o amor, a simplicidade. Representa aqui também em Cristo, não é a paz, como o povo fala, a pomba da paz, não é isso. Aqui representa o Espírito Santo como sendo um ser simples, santo, limpo, prudente, de fácil aceitação, de uma trajetória comum, certo? Veja que é representada aqui uma pomba, um animal que ele tanto pode pousar rápido, como ele pode voar rápido. Depende da aceitação da pessoa. Tanto o Espírito Santo ele pode entrar numa casa rapidamente, como se você fizer alguma coisa que o desagrade, ele pode sair rápido também. Essa é a notoriedade da pomba. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a pomba. Mas João vir descer e pousar. Descer, ele desce, ele vem. Por exemplo, a pessoa recebe o dom. O batismo vem, que maravilha, desceu, fulano recebeu o batismo com o Espírito Santo, deu 2 rajadas de língua estranha, que maravilha, glória a Deus, PPP, caixa de fósforo. Mas fulaninho não muda de vida. Oxente, tem certeza, fulano, que tu recebeu o Espírito Santo? Sim, não, eu recebi. Ah, desceu sobre você, não foi? Foi. Desceu o quê? Ah, desceram os dons. Eu profetizo, eu canto, eu prego, eu faço, eu aconteço, eu canto, eu tenho dons, eu tenho isso, tenho aquilo. Você então recebeu do céu a virtude do alto de manifestar o poder de Deus em sua vida exteriormente. Mas a outra função do Espírito é pousar. O que é um pouso, irmão? Não é uma queda. Ela vem, a pomba vem rápida. Mas na hora de pousar, ela não pousa estabanada. Ela pousa leve, com simplicidade, planando. Amém, irmãos? Então, você tem que ser estabanado para receber o batismo com o Espírito Santo. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Mas você tem que ser manso e humilde para que ele pouse sobre você. Então, por que muita gente parou de falar línguas estranhas, parou de profetizar, parou disso, parou daquilo, morreu, mingou, ou só tem aquilo, não tem mais nada? Por quê? Porque o Espírito ainda não pousa dentro. Eu quero convocar você nessa hora a pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo, mas a pedir também que o Espírito Santo de Deus pouse sobre você. Deixe ele pousar sobre a sua vida. Não faça com que o Espírito Santo seja apenas aquele ser que manifesta a sua glória exteriormente, mas em sua vida que ele pouse, faça morada, habite dentro de você.
e cause regeneração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o batismo com o Espírito Santo deve gerar no crente a ênfase ainda mais forte, a evidência maior de que o Espírito habita dentro dele. Ele precisa ser renovado todo dia. Toda vez que ele dobrar o joelho, ele precisa ter a consciência e a evidência de que quando ele abrir a boca para falar línguas estranhas, ele será edificado e todas as partes podres dele, ou tudo que ele fosse fazer de ruim durante o dia, a partir do momento em que as línguas estranhas saíram em mistérios, que você está aprendendo isso, né? E foram direcionadas a Deus. Quando as línguas estranhas forem direcionadas a Deus, o Espírito Santo dentro de nós, que mora aqui, que habita aqui, estará em comunicação com o Todo-Poderoso através daquela língua estranha, para que drible o inimigo, que o diabo não saiba, para que o mundo não perceba o que é, para que as entidades espirituais não entendam, mas o Espírito que habita em mim está em comunicação com o Pai que está nos céus e com o Filho Jesus que está no nosso meio. Nesse momento em o Pai, o Filho e o Espírito e eu nos comunicamos juntos, nesta hora eu estou rejuvenescendo, nascendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. De modo que eu desci nas águas uma vez só. Fomos batizados uma vez só, um só batismo, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Mas a regeneração deve ser dia após dia. Então, a primeira função do batismo com o Espírito Santo é o crente receber a evidência física de que o Espírito Santo habita dentro dele. E a primeira evidência física que a Bíblia nos ensina são as línguas estranhas. Que não é só a glossolalia que ensinam por aí. A língua universal. Não, você vai aprender aqui. Não cai nessa empulhação, não é só isso não. O batismo com o Espírito Santo é muito mais que isso. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência tão maravilhosa que quando você recebe aquela descarga espiritual, o seu corpo, sua alma, sua mente, ela é tomada pelo próprio Espírito Santo e você recebe ali energia espiritual, força espiritual suficiente para aguentar qualquer prova da vida. Então, o falar em línguas estranhas, falar em mistérios com Deus, é ser renovado espiritualmente, é aceitar Jesus de novo naquele momento, é mergulhar de novo nas águas do Espírito, é alcançar um degrau da fé, é sair daquela oração uma outra pessoa, é entrar por ali com um pensamento de tristeza, de desistência, de transformação, de fazer isso, de fazer aquilo. E ao terminar a oração, o Espírito Santo te renovar com tanta força que você vai sair com outra atitude, com outro pensamento, com outra visão espiritual. E tudo que você falar durante aquele dia, tudo que você fizer durante aquele dia, aonde quer que você vá, será direcionado pelo Espírito. O que quer que você diga, será direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo vai te iluminar a sua vida. Está entendendo a lógica da história? Então, o batismo com o Espírito Santo é para que toda a carne receba a presença do Espírito Santo dentro da pessoa. Ele já habita, sim, beleza. Quando eu aceitei Jesus, ele já habita em mim, sim. Não é, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu vou para o inferno por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai para o mesmo céu que todo crente vai. Mas você passar por essa terra sem adquirir a experiência
do batismo com o Espírito Santo e você chegar ao final da vida crente, é muito mais difícil. Porque o Espírito Santo, ele te impulsiona e te abre para o reino espiritual. Qual é a queixa que os tradicionais têm por nós? Porque os pentecostais, eles têm pouco conhecimento da palavra. Eles não conhecem a palavra. Porque os pentecostais são assim. Porque os pentecostais, eles dão mais ouvidos às coisas do Espírito. Porque eles ficam profetizando e pulando e rodando e sapateando que isso é escárnio, que isso é loucura, que isso é exagero. Meu irmão, quem é do Espírito tudo discerne, de ninguém é discernido. Jesus disse a Nicodemos: você não entende nada do reino de Deus. Tudo que você entende é coisa carnal. Eu estou falando de coisa carnal, você nem carnal está entendendo. E quando eu for lhe falar das coisas espirituais? A evidência do batismo com o Espírito Santo, a coisa é tão notória que assusta quem não acredita. Mas eu convido você que não acredita nos dons espirituais, eu convido você a procurar na Bíblia um crente no Novo Testamento que foi cheio de fé sem o batismo com o Espírito Santo. Não tem um. Por quê? Porque não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Eles se apegam só à palavra, os tradicionais se apegam só à palavra, só à palavra, só à palavra. É só a palavra conduz, a palavra isso, a palavra aquilo. Mas Jesus não disse: eu vos enviarei a palavra, e a palavra vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não. Por que é que nós não cantamos os hinos de voz da verdade? Por que nós não cantamos? Não sei você, mas por que nós não cantamos? Porque eles não acreditam na Trindade. E Jesus deixa bem claro: eu e o Pai e o Espírito somos um. João disse: o Pai, o Espírito e a palavra são um só. Mas cada um tem sua função na vida. Eu tenho que aceitar Jesus como Salvador, porque foi Ele que morreu na cruz. Deus decidiu, não é que se dividiu, mas partiu a si mesmo, em 3 espaços, para que pudesse estar atuando no céu, na terra e embaixo da terra. Sabe? E ele parte, ele mesmo, em 3. Ele se divide em 3 porque ele tem esse poder da onipresença. Então, ele se faz filho, se faz pai e se faz espírito. O pai na função daquele que vai perdoar os pecados da humanidade. Mas para isso ele tem que se tornar filho, para que se compadeça de todo o pecador. O filho vem ao mundo para que entenda fisicamente o que é um sacerdócio, para que passe as dores que um ser humano passa e possa compreender na hora do perdão. E o Espírito vem para morar dentro de nós, para nos consolar dia após dia. Consolar de quê? Não vos deixarei órfão. Consolar de que, apesar de eu não estar vendo o Pai, não estar vendo o Filho, mas eu estou sentindo a presença do Espírito. É isso é o batismo com o Espírito Santo. É sentir a presença do Espírito, manifestação espiritual. Tá certo? Então fica um bando de herege aí. Porque o batismo com o Espírito Santo não é isso. Que o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Não entende nada, de empulhação nenhuma, de nada. Isso é tudo conversa fiada. Tudo gente que não conhece a Bíblia, nunca leu, nunca teve experiência. A palavra de Deus é suficiente para salvar a pessoa, mas para dar combustível para a vida espiritual do crente é o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo. Jesus disse: ele virá e vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito de verdade.
para que vocês andem no caminho da verdade, tem que ter o Espírito. Ele disse: quem blasfema contra o Pai tem perdão do Filho. Quem blasfema contra o Filho tem o perdão do Pai. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Você está pensando que é brincadeira? É. A era da igreja foi pautada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da igreja. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o outro. Não se preocupe, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Quer dizer, acompanhando vocês cada passo. Mas eu vou enviar o meu Espírito. A Bíblia diz o Espírito de Jesus. Então ele envia o seu Espírito para ser o dono da igreja. É o mesmo Deus que está no céu, é o mesmo Filho que está no nosso meio, é o mesmo Espírito que habita dentro. Então a coisa é mais séria do que o povo imagina. Ele já habita, já mora. Mas como é que eu sei que ele está atuando? Trabalhando através dos dons espirituais. Dons, manifestações que Jesus fazia, adivinha através de quê? De quê? De quê? Isaías disse o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para quê? Pregar boas novas, anunciar o ano aceitável, curar os enfermos, purificar os leprosos, dar vista aos cegos. Você está entendendo? Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem no poder do Espírito Santo. Os dons espirituais que Jesus tinha eram liberados pelo Espírito Santo. Veja que é dons espirituais que vêm de quem? Do Espírito. Não são dons carnais. Não é o dom da fala, da oratória, da exegese, da hermenêutica, homilética, blá blá blá, caixa de fósforo. Porque é a palavra, porque eu conheço a palavra, porque a palavra é a palavra. Palavra sem atuação do Espírito é lata vazia, é letra que mata. Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito é quem dá a vida. Na defesa de Paulo, lá diante do rei Agripas, o rei Agripa diz assim: olha, por pouco você não me convenceu. O outro disse: você está louco. Isso aí são as muitas letras, os muitos livros que você está lendo. Só que ele não conhece os escritos de Paulo. Paulo chega dizendo: eu não vim a vocês pregando o evangelho de palavra. Ô glória! Eu vim trazer o evangelho com manifestação do Espírito. Está entendendo, irmão? Jesus, através de João chega a dizer: olha, não dá para escrever tudo o que ele fez. Tu acha que os dons que Jesus tinha, através do Espírito, que ele era ele mesmo, mas como ele estava em forma carnal, o Espírito tinha que autorizar ele a fazer. Então ele, sendo a figura perfeita do homem, autorizado pelo Espírito Santo, você sabe lá quantos milagres Jesus fez, irmão? Tu acha que é só isso mesmo aí que está escrito na... O Espírito, ele é antes da palavra. O Logos divino, o Jesus, ele é antes da palavra. A palavra de Deus, ela é criada através dos séculos, tá certo? A palavra foi criada através dos séculos. Durante 1400 anos, a palavra de Deus foi sendo inspirada aos discípulos. Então, em resumo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Não é só a evidência exterior do crente, mas a evidência interior de que o Espírito de Deus habita dentro daquela pessoa. Mas você já viu um ser que habita em algum lugar e ele é imóvel? Não é ser vivo, é morto. Então, muitas pessoas, elas conhecem bem a palavra. Elas até expõem bem a palavra. Elas até sabem pregar, sabem a entonação da voz, sabem aquela... Mas é só letra, não tem vida, não tem espírito. Tá certo? Uma pessoa que ela busca a Deus, que ela quer realmente fazer a obra de Deus, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo.
A não ser que você não creia, você não seja do meio pentecostal, aí, meu irmão, agora já é um problema sério seu. Mas se você é crente pentecostal, aceitou Jesus no meio dos crentes pentecostais, você não pode ser uma lata vazia. Tá certo? Então, o crente não pode ser uma lata vazia. O crente tem que ter a atuação do Espírito Santo dentro dele. Então, se você é crente pentecostal, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo urgente. É inadmissível um obreiro, um pregador, uma pregadora, um porteiro. O porteiro, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Porque muita gente acha que porteiro é só aquele cara que passa a mão e puxa a porta, né? Não. Porteiro é uma função eclesiástica. Quem eram os porteiros da época do Antigo Testamento? Eram os guardiões da arca do concerto. Quem eram os guardiões da arca do concerto? Sacerdotes e levitas. Só eles manuseavam a arca. Eles abriam as portas para que a arca entrasse. Não era qualquer coisa, irmão. Não era qualquer um. Então, no Novo Testamento, Pedro disse: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Se nós somos sacerdócio real, nós temos que buscar a evidência física também do Espírito Santo. Não é só evidência espiritual, o Espírito habita em mim. Sim, beleza. Mas quando você faz as coisas, você faz em espírito. Jesus disse à samaritana: é preciso fazer em espírito e em verdade. Não só carnal. Você pode muito bem pegar a palavra e pregar carnalmente. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você é impelido por ele a ter autoridade no que você fala. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma pessoa que tem autoridade, que tem alegria de espírito em fazer a obra. Quando vê esses crentes muzumbu, porque reclamando da vida, é porque eu sou fraco, vivo morrendo, é porque eu preciso disso, eu não tenho, falaram mal de mim, me xingaram, não vou mais para a igreja, vou deixar o cargo. Essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo. E se é, nunca experimentou a ação do Espírito Santo dentro dela. Um crente batizado com o Espírito Santo, ele é cheio de fé, irmão. Venha o que vier, ele é cheio de fé, mesmo pode estar passando pelo pior momento de sua vida. O Espírito Santo o renova, o dá força, e ele tem a alegria de espírito de ser crente. Mas o crente carnal que não é batizado com o Espírito Santo, a única alegria que ele tem é quando ele está ministrando a palavra, quando ele está pregando, quando está exercitando um cargo. Porque ele não é batizado com o Espírito Santo, então ele vive só da carne, vive só da letra. Então ele se alegra no momento que está escutando a palavra, se alegra no momento que ele está pregando, porque a palavra é viva. Hebreus 4:12, a palavra é viva, ela faz esse efeito. Mas a vida em nós mesmos, Paulo disse: tenhais vida em vós mesmos. E quem é que transmite essa vida? O Espírito Santo. O crente não pode ser aquele vale de ossos secos. Veja que Jesus, através de Deus ali, em Ezequiel 37, ele diz a Ezequiel: olha, esses ossos podem reviver? E ele diz: o Senhor quem sabe. Ele diz: então, profetize e diga para os ossos secos, primeiro fazer o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Mas vai ficar só nisso? Ouviu a palavra do Senhor? Sim, os ossos ouvem. Tá cheio de gente aí, só tem osso. Aí eu escuto a palavra, aí eu conheço a palavra, aí eu tenho a palavra. É só osso, irmão, só osso, sepulcro caiado. O que fará a diferença ali? Aí agora vamos fazer o seguinte: profetiza e diz para eles que eu vou enviar, primeiro eu vou enviar tendões, que são nervos. Pronto, beleza. Aí você já tem a palavra e o tendão. Já tá vivo? Não. Porque o tendão é o que liga um osso no outro. Grande coisa, osso junto com osso. Então vamos profetizar o que agora? Vamos profetizar a carne. Sim, certo. Já está vivo? Não. Continua sendo crente carnal. Tem a palavra, tem a ligação, que ele sabe entender a palavra, interpretar a palavra, mas está faltando alguma coisa. Tá ou não tá? Até a carne. Pronto, vamos jogar o espírito? Não, ainda falta a pele, que é a união das coisas. A pele é a sensibilidade espiritual.
Por último, Deus disse: agora vem o Espírito dos quatro cantos. Veja, o Espírito não estava na carne, não estava no osso, não estava no vale, não estava na pele, não estava no tendão, não estava naquele lugar. O Espírito vem dos outros cantos quando a alma está pronta, esperando. Já tem osso, já tem pele, já tem carne, já tem tendão, já tem nervo. Agora só precisa do Espírito. Porque diz a Bíblia que quando se juntou ali osso com osso, carne, pele, nervo, tendão, aquela coisa toda, se pôs em pé um exército grande e numeroso. Mas o que é que faltava, irmãos? Faltava vida. Oh, glória! E o que é que trouxe a vida? O Espírito. E o Espírito veio e trouxe vida. A Adão no jardim do Éden, quando diz assim, ó, e o Espírito foi soprado dentro das suas narinas e ele ficou vivo. Ou seja, e Deus soprou o fôlego de vida e Adão se tornou alma vivente. Soprou, inspirou nele, soprou para dentro, jogou para dentro, teve vida. O que dá vida ao crente é o Espírito, irmãos. Não é a carne, não é a pele, não é o osso, não é o nervo, não é escutar a palavra, não é ler a Bíblia, é ter a atuação do Espírito dentro de você. Crente tem que se mover sim em mistério dentro da igreja. O crente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar no corpo dele, sim. O crente tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar línguas estranhas, tem que profetizar. Sabe? Tem que dar suas terras mesmo, tem que deixar o Espírito agir no corpo, mover o corpo. Mas não conhece a palavra. Aí, Noel, é porque não adianta o Espírito mover o corpo da pessoa e a pessoa viver todo errado. Aí agora já não é culpa do Espírito. Mas pelo menos os crentes de antigamente andavam alguns errados, mas pelo menos eram crentes pentecostais. Quando a pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que a pessoa buscava era o carro novo e a casa nova. Você aceitou Jesus e tem pouco dia. Garanto que você está procurando emprego. Não, o emprego você tem que procurar. Mas não é através do Espírito, não é através de Deus. Emprego é para qualquer um que corra atrás. Mas e o batismo com o Espírito Santo? Você vai arrumar onde? Mas você não busca por quê? Porque a sua prioridade, depois de aceitar Jesus, é as portas abertas, físicas. Mas e as portas espirituais? Repito, vai adiantar você ganhar esse mundo inteiro e perder sua alma? Mateus 6:33. Quando a pessoa aceita Jesus, tem que buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, o resto vem. O emprego você corre atrás, sai de manhã, bota um currículo, faz um curso, uma coisa, mas isso não impede de você buscar o batismo. Tem que ter tempo para buscar o batismo. Não adianta você correr só atrás das bênçãos físicas, irmão. Você tem que correr atrás do Espírito. Se purificar, parar de falar besteira, parar de ver besteira, de estar em lugares que o Espírito Santo não estaria, tá? De conversar com quem o Espírito Santo não conversaria. Tem que ter sensibilidade. Através do conhecimento da palavra, te leva para o caminho espiritual. Mas está cheio de gente carnal aí. E à medida que vai passando os dias, o Espírito Santo não batiza, incrua os dons dentro dele, não desperta os dons espirituais, fica aquele crente da igreja há tantos e tantos anos, só se move quando numa festa o poder é tanto que faz como lá na inauguração do dia do templo de Salomão, que não era templo de Deus, era de Salomão. Deus só apareceu uma vez. Aí o povo não podia mais entrar, quem estava dentro não podia sair, porque a glória encheu toda a casa. Sim, e o resto da vida de Salomão? Quando foi que Salomão conversou com Deus de novo? Me diga aí. Quando foi que Salomão recebeu a visita do Espírito Santo de novo? Nunca mais. É o crente que recebeu de Deus aquele momento, nunca mais falou língua estranha, nunca mais deu uma rajada, nunca mais foi renovado, nunca mais nada. É o crente nunca mais. Tá entendendo a lógica da história? Então esse povo começa a questionar o batismo com o Espírito Santo.
Aí qualquer besteira que vê na internet põe em dúvida a salvação dele. É um Maria vai com as outras. Para de ser crente assim, irmão. Vamos para a Bíblia. Tá aqui na sua tela os registros em que o Espírito Santo batizava as pessoas. Não é piada, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Engula porque o pão hoje é seco. Veja em Atos capítulo 1. Os versículos 4 e 5, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, ficasse na posição, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Oxe, de mim ouvistes? Joel 2. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito, não é do meu espírito, é o espírito. Não são os dons espirituais, hoje o próprio espírito. Porque João, na verdade, batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Qual é a confusão aqui? A confusão é que Jesus tinha soprado, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, soprado sobre o Espírito, sobre os discípulos e dito, recebei o Espírito. Pronto. Eles receberam o Espírito. Mas ali receberam a presença do Espírito Santo para a restauração, regeneração da alma. Ou seja, a partir daquele momento, eles estão selados pelo Espírito Santo como os crentes que vão morar no céu. Se eles não desviarem, eles estão salvos e vão morar na glória. Mas para ser testemunhas de Cristo, não basta só ser um crente salvo. Para quem quer pregar, para quem quer profetizar, para quem quer fazer qualquer coisa no evangelho, desde entregar um folheto até arrastar uma multidão, ele precisa do batismo com o Espírito Santo. Porque é para que ele possa se tornar testemunhas. Veja, Jesus não disse, vocês são minhas testemunhas. Jesus disse, vão para Jerusalém, né? Em Lucas 24, 49. Permaneçam lá, esperem lá, que eu vou mandar a virtude do Altíssimo e ser-me-eis testemunhas. Oh, irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Um crente que não é batizado com o Espírito Santo, como é que ele vai orar por uma pessoa ser curada e a pessoa vai ser curada? Se o Espírito não evidencia nem que na vida dele já fez milagres. Me diga, que fé uma pessoa vai ter para chegar a orar por um enfermo? Uma pessoa que está lá, ou alguém que acabou ali de sofrer um acidente, mas você precisa fazer um apelo para ele ir para o céu. Que evidência o crente tem, irmão? Você está lá pregando, aí você prega muito bem, você conhece todo o texto, mas na hora de você expor, é aquela melancolia, aquele lenga-lenga, não tem autoridade, é aquele negócio morto, e o povo começa a ter sono. E de repente as pessoas perdem o interesse daquele discurso. Começa a ser um discurso. Aí a pessoa já começa a perder a paciência, porque com 5 minutos já acabou a pregação, não tem mais nada. Aí começa a contar testemunho, inventar história, conversa da carochinha, conto de fadas. É porque eu ouvi falar, porque eu vou fazer aqui uma analogia de uma historinha que eu vi não sei aonde, porque me disseram, me falaram, porque não tem espírito. Quando a pessoa tem o Espírito Santo atuando, não só habitando. Já expliquei isso aqui. João 1,33. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus não só recebeu, mas o Espírito pousou nele. É pousar, irmão. Você tem que ter, o Espírito Santo tem que estar aí dentro, evidenciando. Então você fica com aquela empolhação toda na hora da pregação e não sai nada. Por quê? Porque não tem o Espírito atuando. Ele mora em você, como habita por promessa. Mas e cadê a evidência de que você está capacitado para ministrar a palavra daquele que é vivo? Quem é vivo tem que fazer som de vivo. Veja que a restauração no Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel 37, começa com barulho. Cadê o barulho? Ah, Noel, é porque barulho não traz a presença de Deus.
Mas a presença de Deus traz barulho. Sim ou não? Quando foi que você viu na Bíblia uma vitória sequer do crente, qualquer uma aí, que fosse na base do silêncio? Me diga aí uma. Mostre uma aí. Não tem, irmão. O Espírito Santo, ele faz barulho. Você pode ser que não atrai o Espírito Santo fazendo o barulho, mas quando ele está no ambiente, o barulho é notório. Veja em Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o que aconteceu? Quebrou-se o silêncio. Veio do céu, não foi um vento, foi um som. O Espírito Santo, ele faz barulho, ele mostra que chegou no ambiente. Ele mostra que está ali presente. E eu digo chegou aqui, não é no sentido de que ele baixou, que ele não é espírito de macumba. Tá? Não é o Oxóssi que baixa lá no terreiro. Não, não é isso. Mas é que os discípulos ainda não tinham tido contato com o Espírito Santo. E como um prenúncio de Ezequiel 37, o barulho tem que vir para mostrar que o Espírito Santo, a partir daquele momento, será o condutor da vida dos crentes. E se o condutor chega fazendo barulho, quem é conduzido fica calado como? Hein? Quando você quer que alguém saia da sua frente e você está dirigindo, o que é que você faz, infame? Você fica em silêncio ou você buzina para que saia da frente? Quando Deus quis derrubar as muralhas lá de Jericó, o que é que Deus disse para o povo? Fique calado que a muralha vai cair, ou grite e deixa o resto comigo? Quando era para que Deus pudesse dar vitória a Gideão lá, através de Gideão contra os midianitas, o que é que acontece? Deus manda Gideão fazer o quê? Fiquem todo mundo calado aqui em cima do arraial, ou façam barulho e deixem o resto comigo? Barulho, irmão. Crente tem que fazer barulho. Tá certo? Quando você vai cantar, você canta como? Pra dentro? Por dentro? De dentro? Para dentro? Não, para fora. O barulho tem que acontecer, irmão. Se fosse registrar, por exemplo, quando Deus disse quando Eliseu profetiza, diz: olha, amanhã essa hora vai cair aqui até comida do céu. Disseram: não tem como, porque se Deus abrisse janela do céu, aquela coisa toda, e os 4 leprosos estão do lado de fora. Os leprosos não estão fazendo barulho nenhum, mas à medida que eles estão andando, indo em direção ao cumprimento da profecia, Deus está fazendo barulho. E o barulho faz com que os inimigos saiam da frente e os crentes recebam a vitória. Então o barulho não é ocasionado por nós, não é porque nós queremos. É porque a presença de Deus está ali. E através da presença de Deus, a nossa expressão de adoração é glória a Deus e aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. Eu estou do seu lado e estou dizendo: abra a boca e louve. É isso que significa aleluia. Quando eu dou aleluia, eu não estou dando aleluia para Deus. Eu estou dizendo para você: louve, adore. Eu estou dizendo, incentivando você: adore, adore, não fique quieto, adore. Abra a boca, adore. Eu estou incentivando você a adorar. Tá entendendo? E aí o que é que você diz? Você diz glória a Deus. Quando você diz aleluia, eu digo glória a Deus. Isso é que é um culto, irmão. Tem que aprender. Os crentes hoje não sabem nem o que é um culto. Porque vocês ficam dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Por isso, aprenda em nome de Jesus. Quando eu digo aleluia, eu estou incentivando o irmão a dizer o quê? Glória a Deus. Eu estou dizendo: louvai ao Senhor. Quando o irmão diz aleluia, eu estou do lado dele, eu digo glória a Deus, porque eu estou ouvindo o incentivo dele. Ou seja, não fiquem calados. Quando alguém está calado, quando o culto está calado, você grita de cá, aleluia, quer dizer, louve. Não fique parado, grite, diga alguma coisa.
Mas esses crentes que já morreram, que chegam na igreja já em cima da hora, reza 2 minutos, levanta sem a presença de Deus porque passou o dia impregnado do mundo, não sabe mais um que é glória a Deus nem aleluia. Aí começa, porque faz muito barulho, porque a igreja de fulano faz muita zoada. Bom, a igreja de fulano faz muita zoada porque às vezes a pessoa está num lugar pequeno e a acústica é ruim. Aí agora depende do tempo também, a pessoa tem que aprender a se organizar. Tem igreja que você vai que, pelo amor de Deus, é um furdunço. Você fica surdo, é verdade, falta de organização dos irmãos. Mas o glória a Deus e o aleluia tem que ter, irmão. Porque gera barulho você sentir a presença de Deus. Não dá para ficar calado, irmão. Não dá para ficar calado. Tem que glorificar o nome do Senhor. O Senhor merece toda a honra, glória e adoração. Nos céus os serafins estão dando santo, santo, santo o Senhor. Os querubins estão gritando aleluia. Os animais, os 24 anciões, todos eles, ninguém está em silêncio. Lógico, eles estão na eternidade, não tem mais o que fazer, são seres eternos, o prazer deles é só glorificar o nome do Senhor. E eu, se estivesse diante da presença dele, ou se fosse um culto que a gente passasse 24 horas, o que nós estaríamos fazendo? Adorando. Certo? Então, para encerrar essa aula de hoje, eu espero que os irmãos estejam entendendo pelas barbas do profeta Arão, que é um assunto que isso aí devia ser dado no primeiro dia que a pessoa aceita Jesus, mas infelizmente dá uma deficiência tão grande na igreja, que a preocupação hoje, a maioria é só de dízimo e oferta e envelope, a verdade é essa, eu tenho que dizer, não dá para correr, que não ensina os crentes nem sequer a cultuar. Ainda aqui em Atos 1, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui Jesus já pega a profecia de Joel e já joga para os poucos dias. E isso justamente aconteceu 50 dias depois da Páscoa, que é o dia de Pentecostes. Amém ou não amém? Então veja, por exemplo, na sua tela aqui, alguns acontecimentos, olha. Acontecimentos do batismo com o Espírito Santo. Estou deixando bem simplesinho aqui para os irmãos não perder, não baterem cabeça, porque o conteúdo tá difícil, não tá não. Tá fácil, 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 olha. Atos 2, cumprido de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Ponto. Você sabe que aqui em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, e eu vou encerrar essa aula aqui, nessa parte, tá certo? Quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, os discípulos estão reunidos esperando a promessa que Deus dá através de Joel, confirmada por Jesus Cristo, e os discípulos estão todos assentados, reunidos. O dia é um dia de festa, tá certo? É um dia de festa. Como eles estão ali reunidos e multidões e mais multidões estão vindo de todos os lugares do mundo, Joel profetizou que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne, certo? Está até aqui na sua tela para você ver, para você não perder nada, né? Atos capítulo 2. Veja o versículo 3. E foram vistas por eles. Veio o som do céu. Preste atenção, em nome de Jesus. Veio o som do céu. Quando o som veio, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Mas primeiro o som veio, e o que é que o som encheu? Encheu o que primeiro? As pessoas? Não. Veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, veemente. Veemente é que não para, e impetuoso é com força. Sabe aquele vento que quando vem abre porta e tudo? Pois não era vento, era só o som. Dava a impressão de que o que estava vindo para aquele ambiente era um vento, mas somente o som dele, quer dizer, alguém chegou.
Alguém apareceu. Chegou com ímpeto, com força, a presença, irmão. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Lembra que em Ezequiel 37, primeiro veio o barulho para reunir os ossos? Pronto. Então primeiro reuniu, encheu toda a casa que estava sentado. Primeiro o reboliço que vem no Ezequiel 37, aquele barulho, aquele som que vem, ele vem para reunir osso com osso. Aqui o Espírito Santo, primeiro, antes que ele apareça para os crentes, como a casa é consagrada a ele, o templo é consagrado a ele, ele enche o espaço em que eles estavam assentados. Quer dizer, Deus, através do Espírito, acabou de chegar no ambiente. Se você ler Isaías 6, você vai perceber que antes que Isaías veja Deus assentado no alto sublime trono, o séquito dele enchia a casa. E o que é séquito, irmão? Séquito é comitiva que vem com o rei. Qual é a comitiva que vem com o rei? Jesus. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, animais, isso e aquilo outro. Encheu a casa. Quando Isaías chega achando que está só, a comitiva angelical estava ali. E quando ele olha para cima para ver, peraí, a comitiva está aqui, alguém está aqui também. O rei também está aqui. A comitiva não vem sem o rei. Quando os discípulos estão assentados esperando o Espírito Santo vir, que no começo eram 500, agora são quase 120, quase 380 falharam nesse dia. Como sempre, é assim. Começa com maioria, depois Deus vai podando e vai chegar até na qualidade, né? É isso que acontece sempre. Por algum motivo da vida, nem todos estavam. Enfim, foram vistos por eles línguas repartidas. Não foram ouvidas, irmão. Presta atenção, não foi ouvido. Foi vistas. Eles abriram os olhos depois do som. Presta atenção que talvez seja a única explicação que tem aí pela internet toda, né? Eu não sei porque eu não acompanho esse povo, mas, enfim. Foram vistas. Eles viram, eles observaram, eles olharam. Isso aqui é visto. João Batista, você acabou de ler um texto, irmão. É João 1,33. João viu descer sobre Jesus o Espírito. Uma pomba. Não é uma pomba que veio e voou. Não. A pomba imergiu em Cristo. Não é um bicho. Essa pomba que vem. Não, irmão. É uma figura. Ele viu o Espírito Santo descer em uma forma de uma pomba sobre Jesus, para habitar em Jesus, para morar dentro daquele corpo que Jesus agora tem, que despiu da sua glória. É uma pessoa espiritual vindo habitar dentro de um corpo físico, Jesus do céu. Que dificuldade tem de entender isso? Não é um bicho. Aqui tem certas imagens, né? A pomba descendo, beleza. Mas não é um animal físico. Quem desce ali é o Espírito Santo. Não é que pousou uma pomba. Eu vi pousar uma pomba aqui. Não é isso, irmão. Ela veio e pousou sobre ele. Não é sobre, não esteve por cima, é sobre. Entrou. A partir daquele momento, como Davi foi ungido. 1 Samuel 16, Davi é ungido a rei. E o que é que diz? O Espírito Santo que estava em Saul saiu e se apossou de Davi. Quer maior evidência do que essa? Do que o Espírito Santo habita dentro de um corpo? Agora aqui, o que é que vai acontecer? Como esses discípulos, como os apóstolos, os 12, já tinham recebido o Espírito Santo para morar dentro, através de Jesus, quando Jesus sopra, aqui tem mais do que apóstolos. Aqui são quase 120. Então o que é que o Espírito Santo vai fazer? As duas coisas ao mesmo tempo. Vai pousar e habitar. Vai descer e pousar. Descer e pousar. Descer e pousar. A mesma coisa. Ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O povo que não recebeu o Espírito Santo ainda vai receber tanto o Espírito Santo como os dons.
Quem já recebeu o Espírito Santo, vai ser confirmado o recebimento dele e os dons. Foram vistas por eles línguas repartidas. O que é uma língua? O desenho de um facho de luz parecido com uma língua. Uma língua, um facho assim descendo, olha, parecido com uma língua. Descendo do céu, depois do som. O som passou. Eles viram como que de fogo. Batismo com fogo. Os quais pousaram. As quais pousaram as línguas de fogo, o desenho das línguas de fogo, o formato das línguas de fogo, aquela visão da língua de fogo. Eles viram com o olho nu, não foi olho espiritual, olho nu. É tipo uma lâmpada que está acesa sobre eles. Os quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram, desceram, entraram, imergiram, impregnaram, agiram, oh glória a Jesus, sobre cada um deles. Não é que ficou em cima parado assim, não. Entraram, dava para ver o Espírito vindo assim e entrando. Oh, que coisa gloriosa. Oh, como eu queria estar lá nesse dia. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vem de vez, ele vem, ele traz o som, ele traz o barulho, ele diz que está chegando, mas ele vem, ele entra no crente. E aí diz o versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veja que não é por cima, é por dentro. Ele veio e está escrito aí, pousaram, as línguas pousaram. Não é a voz, tá certo? Não estou falando de línguas, falar. É aí que está a confusão. Você não está ouvindo nada. Você está vendo. Olha ali, está descendo sobre Pedro agora um facho de luz assim, parecido com uma língua. Opa, entrou em Pedro. É isso, irmão. Entrou, pronto. E o que aconteceu com Pedro? Pedro agora é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia fica calada? Não quer cheio do Espírito Santo? Vai falar das maravilhas de Deus, porque Deus abriu o mar vermelho, porque Deus prometeu a Abraão, que lindo, que maravilha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus é assim, Deus é assado, eu estou tendo essa visão, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Imediatamente eles já entraram no dom de profecia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Veja que aquelas línguas que vieram, que desceram em visão, que dava para ver a olho nu, entraram em cada um, e a partir daquele momento eles estão cheios. Há uma diferença do Espírito Santo habitar e da pessoa estar cheio. Certo? Cheio. Foram cheios. E começaram a falar em outras línguas. Quais línguas? Está escrito aqui em outros idiomas? Está escrito em outras línguas. Presta atenção. Conforme o Espírito Santo que os encheu, lhes concedia que falassem. É uma língua que o Espírito Santo concedeu. Não é língua da terra, não é língua de anjo, não é língua de não sei o que. É língua que o Espírito Santo criou para cada um deles. Cada um com sua língua diferente. Relembrando, não é aquele facho de luz que desceu. O facho em forma de língua era o Espírito Santo sinalizando que acabou de batizá-los, enchê-los, trazer evidência. Quando entrou, a evidência tem que ser notória. Se é evidência, tem que evidenciar, tem que mostrar. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto, beleza. Agora versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, crentes, de todas as nações que estão debaixo do céu. Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre toda carne. Então, eles agora estão reunidos lá dentro, os discípulos reunidos dentro, o povo reunido fora.
Vieram para a festa, aquela coisa toda, e tem um representante de cada nação do mundo ali. Olha como o Espírito Santo é estratégico, é maravilhoso. E versículo 6, e correndo aquela voz. Que voz? Todo mundo falando ao mesmo tempo sobre mistérios, sobre coisas, sobre engrandecimento do nome do Senhor e tal. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Não os espíritos, não os discípulos que foram batizados com o Espírito. Não estavam confusos. Quem está confuso é a multidão. Não será por isso que muitos crentes deixaram de ser crentes para ser multidão, por isso que está trazendo confusão? Olha aí. Olha o sinal aí. Eu estou sentindo cheiro de revelação aqui, viu? Crentes que já morreram na fé, deixaram de ser discípulos, está dentro atuando com o Espírito Santo, para virar multidão de confusão. Vírgula. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não está escrito aqui que Pedro falava árabe e o árabe entendia em árabe. E Pedro falava português e o português entendia português. Não. Eles ouviam sair da voz dos discípulos a língua que no seu país era natural falar. Mas Pedro e os discípulos estão falando línguas que o Espírito acabou de conceder. E eles não estão falando uns para os outros, nem para a multidão que está fora. Eles estão falando para Deus, conversando com Deus de forma maravilhosa. Só que enquanto eles conversam com Deus, ou falam com Deus, ou falam uns com os outros, todo mundo está se entendendo. De modo que quem está fora, por revelação do Espírito Santo, veja que são varões religiosos, não é o mundo, não são os fariseus, não é o diabo que está ali fora. São varões religiosos que foram escutar, foram para a época do Pentecostes, tal, aquela coisa toda, glória a Jesus por isso. Eles do lado de fora estão escutando o Espírito Santo falando com eles na sua própria língua. Ou seja, automaticamente eles recebem a interpretação daquela língua no seu próprio idioma. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que proveito tem eu vir aqui falar línguas estranhas 2 horas, se não tiver quem interprete. Porque à medida que o povo foi passando, foi perdendo a sensibilidade de interpretar o dom do Espírito, a fala do Espírito. E às vezes quem fala não tem o dom de interpretar. Mas aqui o Espírito Santo queria se revelar para o mundo inteiro. Então o Espírito Santo faz com que eles interpretem. A jumenta falou. Uma pessoa não vai interpretar o que o Espírito Santo quer. Aqui o Espírito Santo quer salvá-los. Então o que o Espírito Santo faz? Batiza quase 120 pessoas. Enche-os do Espírito e traz uma língua para cada um diferenciada. E eles falando entre si, falando em mistério com Deus, o povo que está fora, a multidão que está fora, está entendendo tudo. Estão compreendendo tudo. E eles estão confusos por isso, porque mas peraí. Como, pois, ouvimos? Veja, versículo 6, eu repito. Correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não é que Pedro fala uma língua e fulano fala outra. Não, não é isso. É que as línguas que eles falam, todo mundo lá de fora dá para entender na sua própria linguagem. Por exemplo, Pedro está falando com Deus lá. Eu acabei de chegar, eu sou brasileiro. Eu estou entendendo o que Pedro está falando com Deus. Mas peraí, ele está falando sobre a abertura do Mar Vermelho? Mas eu sou brasileiro? Pedro é hebreu? Ele não foi para uma faculdade estudar língua portuguesa. Nem eu sei o português correto. Não, mas ele não estudou. Como é que ele está falando e eu estou entendendo em português? Aí tem alguma coisa errada. Eu estou entendendo a língua dele. Aí chega um japonês e diz, mas peraí, você está entendendo? Mas ele não está falando em português, está falando em japonês.
Chega um árabe, chega um italiano, diz, não, mas eu estou entendendo na minha língua também. E aí gerou uma confusão. Todo mundo está entendendo tudo que eles estão dizendo. Só que, veja pela quantidade de pessoas que tem ali, que não dava, nem que os quase 120 quisesse conversar com cada um na sua língua, não daria. Para interpretar cada um não daria nem tempo. Não é uma interpretação, não é uma grossolária, não é aquela baboseira toda, é línguas humanas, não é línguas humanas. O Espírito quis se revelar e achou o momento propício de abrir os ouvidos da multidão, do povo que estava fora, para escutar naquela hora o que os discípulos falavam em mistério com Deus. Vai entender a ação do Espírito, irmão? Isso foi a descarga espiritual que trouxe para os crentes o batismo com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo, depois de me batizar e lhe batizar, vai agir assim. Cada um vai receber uma língua ou várias línguas e ele vai, naquele momento, se revelar para quem quiser e se quiser. Depois eu vou gravar uma aula aqui sobre o que acontece dentro do crente quando nós falamos línguas estranhas. Não se preocupe. Vai vir a segunda aula completinha também. E todos pasmavam. Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um, oh glória, na nossa própria língua em que somos nascidos? Ele não é que Pedro fala na língua que eles são nascidos. Ouvimos cada um na nossa própria língua, mas eles são galileus. Esse povo é da Galileia. Não, pera, tem coisa errada. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, até os romanos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar, aleluia, glória a Deus, falar das grandezas de Deus. Não eram línguas físicas, eles estavam falando das grandezas de Deus. Não era das grandezas que Deus fez, porque Deus é maior do que o que ele Andai, Assúria, Camandai. Ele é maior do que ele fez. O que Deus fez é mínimo comparado ao que ele é. O que os crentes batizados com o Espírito Santo acabam de fazer ali é falar das grandezas de Deus, do como ele é, do que ele pode fazer, do que ele é capaz, do quanto ele é gigante, é enorme, do quanto ele é maravilhoso. Olha que coisa espetacular, irmãos. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, aleluia, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Isso é 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Não isto será, isto é o que foi dito. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Lá em Joel diz, o meu espírito derramarei. Né?
já foi derramado. Lembre que Jesus sopra sobre os 11, né? Porque infelizmente o infame do Judas se matou. Mas ele sopra. Então ele já tem o Espírito. Mas agora ele vai derramar do Espírito. Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Veja, é uma profecia. Eles estão profetizando, recebem o batismo com o Espírito Santo e já saem profetizando. Vossos jovens terão visões. Eles enxergam, eles veem, eles observam as línguas descendo. E os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que coisa espetacular. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Não só os ministros da igreja, os filhos dos hebreus, as filhas dos hebreus, os sacerdotes. Não. Mas também os servos, todos os que quiserem aceitar Jesus como Salvador. Homens e mulheres, viu? Servos e servas. Tá? Servos e servos, macho e fêmea. Então um bocado de gente cristã, que pastora, que não sei o que. Os homens não querem deixar as mulheres trabalhar. Aqui está escrito servos e servas. Tá certo? Servos e servas. Não é só servo macho. Fêmea também. Por isso que ele coloca aqui servos. Poderia ser colocar só servos e estava implícito. Mas não. O Espírito Santo faz questão de deixar servas. Naqueles dias e profetizarão. O Espírito virá. E a primeira coisa que vai acontecer é profetizar. E depois vai falar sobre o fim dos tempos. Né? E então o que acontece? Aqui você já começa a entender a primeira parte do batismo com o Espírito Santo. Amém? Depois eu volto para que a aula não fique tão grande assim e você possa assistir aí. Talvez tenha que assistir várias vezes. Compartilhe com quem você quiser. Pode mandar para todo mundo aí. Em nome de Jesus. Na próxima aula eu volto e nós teremos mais. Amém?